Pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Tulux e hoje, no Momento do Conceito, nós vamos falar sobre mitologia nórdica. Se você quiser participar dessa conversa, segura aí que depois da abertura a gente fala bastante sobre Thor, Odin e essa turma toda. Valeu! Falar da mitologia nórdica é muito interessante porque, apesar dela se assemelhar com as demais mitologias que existem pelo mundo, que explicam a origem do universo, dos deuses, dos humanos, a relação que os deuses têm com o humano e tudo que rege essa história, a mitologia nórdica ela tem um valor primordial que é o destino. Então a história que é contada dos deuses, dos heróis e dos humanos ela é regida pelo destino. Isso torna ela muito legal e muito bacana, porque dá aos seus personagens uma condição extra de poder buscar um sonho, buscar uma realização. E é a partir daí que a gente começa a conversar sobre mitologia nórdica. Outro elemento curioso da mitologia nórdica é justamente o fato de a sociedade viking ter tido seu apogeu na Europa entre o século 8 e o século 11, mais ou menos, da era cristã. Só que essas histórias só se tornaram conhecidas a partir do século 13, quando elas foram escritas pela primeira vez. Bom, isso é um fato curiosíssimo, porque os vikings já tinham uma escrita codificada, que eram as runas, né? Que segundo a própria mitologia havia sido criada por Odin, era composta por 16 caracteres e tudo mais. Porém, pelo fato de eles não conhecerem o papel, ela não pôde ser escrita e legada às gerações futuras. Existem outras fontes para se conhecer a mitologia nórdica. Uma delas é a poesia escáldica, que skald, no idioma nórdico antigo, quer dizer poeta. E esse poeta narrava os grandes feitos de guerra, já que uma das características dos nórdicos era justamente empreender o combate para conquistar novas terras, para conquistar riquezas. A outra forma de conhecer a mitologia eram as Edas, e essas Edas eram divididas em duas partes. Edas poéticas, né, que era uma série de 30 poemas que contavam a história dos deuses, e a Eda em prosa, que foi escrita por um irlandês lá no século XIII, que da mesma forma que contava a história dos deuses, não era mais em formato de poesia, mas sim numa forma linear de história mesmo. É interessante notar que essa Eda em prosa, ela vai ser escrita por um irlandês, né, o Snorri Sturluson, lá no século XIII, e pelo fato dela ser escrita de uma forma linear, além de contar a história dos deuses, ele também colocava as conquistas pessoais de homens e mulheres que contrariavam o destino e conseguiam feitos ainda maiores, tornando essas pessoas em personagens históricos, mitológicos para a cultura nórdica. A mitologia nórdica, então, ela é fundamentada na história dos deuses, né, que são divididos em duas grandes famílias, ou dinastias, que são os Aesir de um lado e os Vanir de outro lado. E é interessante notar que é uma mitologia que contempla o céu, né, com Valhalla, o paraíso, e um similar ao inferno, que é o Helheim, é o lugar destinado àqueles que não alcançaram a glória. Porém, é interessante perceber também que ela tem começo, meio e fim, e o fim justamente é o Ragnarok, que é o caos total, o que os historiadores chamam de crepúsculo dos deuses. É o momento onde o mundo viking vai entrar em colapso e as divindades, os heróis, os humanos, o mundo todo vai ser destruído. O início dessa história, então, acontece num lugar cheio de gelo e fogo, que era habitado por gigantes. Acontece que depois de um tempo, Odin e seus irmãos, Vili e Ve, que compunham a dinastia dos Aesir, vão matar o gigante. E a partir da morte desse ser mitológico, Odin vai criar os 9 mundos que serão habitados por todas as criaturas do mundo, deuses, seres mitológicos e inclusive humanos. E eles vão ficar dispostos em uma árvore chamada de Yggdrasil. No topo dessa árvore estava Asgard, que era a terra dos deuses da dinastia Aesir. Odin, Thor, as Valquírias, Frigga. Então lá estava o paraíso, lá estava Valhalla, a terra dos guerreiros, né, daqueles que se envolveram em batalhas e morreram com honras de heróis. Os humanos, Odin reservou a chamada Terra do Meio, que era chamada de Midgard.
ficava bem no meio da árvore, no caule da árvore ali. É interessante que ela era cercada por mares, e esses mares eram defendidos por uma serpente, filha do deus Loki, que era chamada de Jormungand, e ela afugentava todos aqueles que ousavam ultrapassar seus limites. Existia um mundo também chamado de Jotunheim, que era a terra dos gigantes, descendentes de Ymir, que era o gigante primordial que foi derrotado por Odin. Essa terra era conhecida como Terra dos Monstros. Outros dois mundos que se destacam também na Yggdrasil é o Vanheim, que era a terra dos deuses da dinastia dos Vanir, e também o Helheim, que é o correspondente ao inferno, que era governado e habitado por Hel, uma das filhas do deus Loki. O deus mais conhecido dos vikings, o mais cultuado de todos, era Odin, que era representado por uma figura masculina que tinha barba e cabelo grisalho e que não tinha um olho, justamente porque ele havia negociado um dos seus olhos para ver o passado e prever o futuro. E ele governava os 9 mundos habitando a Valhalla, né? Que era a casa dos guerreiros que mereciam alguma honra. Ele era auxiliado nessa tarefa por 2 corvos que sobrevoavam esses 9 mundos e que o informavam sobre tudo o que estava acontecendo. Um desses corvos representava a memória e outro representava o pensamento. E ele também utilizava uma lança, que é um símbolo de um guerreiro, e era auxiliado por 2 lobos que também eram responsáveis por guardar Valhalla. A figura de Odin ainda era representada sempre cavalgando um cavalo de 8 patas, porque ele era muito rápido. E apesar disso tudo, Odin era um deus que poderia ser morto. Afinal, na mitologia nórdica, os deuses não eram imortais. Odin era casado com Frigga, que era a deusa do amor, e deu origem a muitos outros deuses. O segundo deus mais cultuado, talvez, entre os vikings é Thor, filho de Odin. Thor era deus do trovão e vivia causando tempestades pelo mundo viking. Ele era caracterizado por usar o seu martelo sagrado, né, uma ferramenta muito difundida entre os vikings, chamado de Junir. E ele também era representado sempre através de uma carruagem que era puxada por bodes. Ele habitava Valhalla junto com suas irmãs, as Valquírias, que elas eram responsáveis por pegar os guerreiros mortos em guerra e, através de uma cavalgada, levá-los até Valhalla para viverem a eternidade junto com Odin e os demais deuses. Os deuses da dinastia Vanir também eram bastante cultuados, especialmente os irmãos Freyr e Freya. Freyr era representado pela virilidade, era o deus da colheita, e ele sempre era visto montando um javali dourado. Já Freya era a deusa da beleza e era representada por uma carruagem puxada por gatos. Os cultos às divindades vikings eram basicamente feitos em casa, né, de forma particular, mas também ocorriam de forma coletiva. Essas cerimônias coletivas ocorriam temporariamente em locais sagrados. Um desses locais sagrados que já foi detectado pelos historiadores é a cidade de Uppsala, que fica na Suécia, onde periodicamente esses vikings se reuniam para fazer essa grande cerimônia em homenagem aos deuses. É importante lembrar que a mitologia viking ela prevê o sacrifício de animais e ocasionalmente também previa o sacrifício humano, especialmente quando uma pessoa muito importante, um lorde, um conde, ele acabava morrendo e nessa ocasião alguns dos seus escravos eram sacrificados para acompanhá-lo até os outros mundos. Nós podemos perceber a importância dos deuses nórdicos na nossa cultura através de tirinhas, filmes, séries, uma série de eventos que chamam a atenção para essa herança, para esse legado que os vikings nos deixaram. Inclusive os dias da semana, tanto na Inglaterra quanto nos países nórdicos, eles são homenagem a alguns deuses vikings. Mas como a própria mitologia viking já previa, né, um começo, meio e fim, esse fim chega através do Ragnarok, que é o caos total, a luta entre os deuses, os mundos entrando em colisão e em conflito, justamente porque, segundo a própria mitologia, esse é o crepúsculo dos deuses. E é o crepúsculo final da era dos deuses, já que eles não são imortais,
sendo substituídos por uma nova cultura. E justamente nesse período, no finalzinho do século XI, quando termina o apogeu da era viking, há um processo de cristianização dos países nórdicos. E aí, nesse momento, Jesus Cristo passa a fazer parte do panteão de deuses vikings. Olha que interessante. No começo, ele era até uma figura pouco lembrada e pouco cultuada, só que com o passar do tempo, a figura de Jesus Cristo foi se tornando cada vez mais popular, foi se tornando cada vez mais importante, que passou a suprimir os demais deuses e se tornou a única divindade cultuada pelos povos nórdicos. Chegamos ao final desse momento do conceito. Eu adorei falar sobre os vikings e eu prometo que na próxima semana nós vamos falar sobre vikings, não sobre mitologia, mas sobre a importância desses povos para o mundo ocidental. Beleza? Então, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Lembrando, se gostou do vídeo, vai lá e clica no gostei, no joinha. E se quiser receber as dicas semanais, é só ir lá e se inscrever no canal. Valeu, um abraço e até semana que vem.